Olá, meu nome é Fernando Marinho. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a natureza dos solos, para que possamos fazer uma introdução ao processo de caracterização dos solos do ponto de vista geotécnico. Inicialmente vamos chamar atenção aí para a vasta literatura que hoje em dia nós encontramos. Então temos livros em português, livros em inglês, alguns disponíveis livremente na internet, como é o caso desses dois aqui da direita, de modo que vocês podem tirar dúvidas com essa literatura. As características básicas dos solos, a primeira que eu gostaria de chamar a atenção é o fato do solo ser constituído por grãos, ou seja, um meio de partículas. Essas partículas são minerais e fragmentos de rocha e formam uma estrutura. Então, essas partículas que estão formando o solo formam um arranjo estrutural que não está relacionado com a natureza do material e sim com o estado dele. É importante sempre a gente chamar a atenção que vai existir essa estrutura. Essa estrutura gera vazios entre essas partículas. Esses vazios eles podem estar preenchidos por água e ar, em proporções variadas. Então você tem um solo tanto seco quanto um solo saturado. Do ponto de vista de engenharia, o solo, portanto, não é um material sólido, como o aço e o concreto. Então ele é um meio particulado. E como eu disse, essa quantidade de água que está dentro desses vazios, ela varia de seco a saturado ou entre os extremos. Isso depende muito das características locais, tanto de clima quanto do ambiente onde a obra for ser instalada, né? Então, é muito importante nós entendermos o tamanho dessas partículas e como elas se distribuem, né? Quais os tamanhos que nós temos dentro do próprio solo, né? Então, a forma dessas partículas e a sua composição mineralógica. Chamando a atenção que essas partículas vai formar uma estrutura que não é um aspecto da natureza, porque ela pode variar, né? Mas que é muito importante e que, embora nessa primeira parte nós vamos falar fundamentalmente da natureza, nós vamos sempre mencionar que a estrutura, que é parte do estado do material, tem um papel muito importante. Então, do ponto de vista de engenharia geotécnica, nós estamos muito preocupados em prever o comportamento do solo frente às variações de estrutura, por exemplo, né? Essas variações estruturais que geram os deslocamentos, o fluxo de água, é o que nós precisamos prever como vai se comportar o solo frente àquelas modificações que nós vamos impor. Então, modificações relacionadas a carregamento, a drenagem, a estrutura do material e modificações geométricas da superfície do talude. Então, a alteração, por exemplo, da inclinação de um talude, um corte que se vai fazer para se construir alguma coisa, afeta esse comportamento do material. E para estudar essas modificações que o solo terá, nós precisamos entender algumas propriedades, que nós vamos fazer isso ao longo do curso, e essas propriedades se referem à resistência ao cisalhamento desse material, à rigidez e à permeabilidade. A permeabilidade ou condutividade hidráulica, né? Então, estas propriedades, elas dependem fundamentalmente dos grãos, tanto do aspecto de mineralogia, de tamanho e forma, como da distribuição, como esse grão se distribui em termos de tamanhos de partículas, né? Quais são as partículas que nós temos e como elas se distribuem. Agora, associado a isso, nós temos o peso específico, o estado de tensão e o teor de umidade, que são aspectos relacionados ao estado que nós vamos ver mais adiante. Com relação ao teor de umidade, nós vamos ver ainda nessa primeira parte do curso o efeito desse teor de umidade quando se relaciona com a natureza, né? A natureza do solo tem consequências na presença da água. Então,
Dividindo essa primeira parte do curso em aspectos relacionados com a natureza e aspectos relacionados com o estado do solo, né, chamando mais uma vez a atenção que a natureza se refere à mineralogia e à distribuição granulométrica, né, passando pela forma dos grãos, se está mais arredondada, mais angulosa, e o estado de tensão, teor de umidade e densidade associados ao estado em que o solo se encontra naquele momento. Essas duas combinações gera então o comportamento do solo, que está associado a essas propriedades de resistência, rigidez e de permeabilidade. Então, solo, rocha e minerais nós encontramos em vários locais por onde nós passamos, tanto em forma natural quanto processados, por meio da mineração e transformação em bens. Né? Muito importante entender esses aspectos e a geotecnia tem um papel fundamental em todos esses aspectos. Então, o solo ele é uma composição de partículas. Essas partículas elas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Do ponto de vista geotécnico, a parte orgânica é praticamente inexistente, porque a parte superficial do solo, em geral, os aspectos geotécnicos não tratam dele, embora em alguns casos seja importante, mas de uma maneira geral, o solo que nós vamos tratar é um solo predominantemente inorgânico. Né? E esse material que compõe esse solo são os minerais. Né? Então, esse solo é formado de minerais primários, vindo diretamente da rocha, e dos minerais secundários que se originam da intemperização desses minerais primários. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O quartzo e a mica, bastante presentes nos solos de uma maneira geral. Os minerais secundários, chamando atenção aqui para o mineral argila, nós temos alguns que estão bastante presentes, a caulinita, a ilita. A esmequitita, quando presente, acende uma luz amarela, porque é um material que tem uma característica potencialmente muito expansiva. Né? Então, um material que quando em presença de água, quando ele tem acesso à água, ele pode expandir ou também contrair. Então, tanto a contração quanto a expansão desse material tem um papel importante no comportamento do solo. Então, os solos são resultados de eventos geológicos, tanto na origem, na formação da rocha, quanto depois no processo de intemperização. Então, a natureza e a estrutura do material, veja que a natureza e a estrutura dependem do processo geológico que o formou. Então, quais são esses processos? A destruição da rocha-mãe por intemperização, que é o que vai gerar um aspecto de natureza do material, né? A forma como isso aconteceu, né? E associado ao transporte. Como é que essa destruição da rocha está associada ao transporte? Se esse material, depois da intemperização da rocha-mãe, ele sofreu transporte ou não sofreu transporte. Né? Então, nós temos esses dois tipos de materiais. Solo, aquele que foi degradado, intemperizado e gerou um solo, e esse solo não foi transportado, permaneceu no mesmo local junto à rocha-mãe, ou foi transportado. Né? E outro processo também mais relacionado, que vai gerar aspectos relacionados com o estado, são as condições ambientais no local da deposição. Né? Se é uma inundação em planície, se é em meio salino, água doce, tudo isso altera o estado do material, altera a estrutura que o material vai ter quando depositado finalmente. Né? Também associado a isso estão as condições de carregamento, do ponto de vista inclusive geológico, né? Se houve camadas acima daquele material que depois foram erodidas, então o material foi carregado e depois foi descarregado, né? Posso ter aqui uma deposição do material e depois parte dela ser erodida, então isso aqui tudo sai e o material fica com essa outra carga. Então um ponto qualquer aqui tem um carregamento numa determinada época, e depois esse carregamento nesse mesmo ponto é significativamente menor. Então, isso altera o estado desse material. Então, a intemperização das rochas, elas são podemos dividi-las em dois tipos, né? O físico ou mecânico, que é a ação da água, da temperatura, e que gera um produto mais grosso, que são os siltes,
as areias e os pedregulhos, né? Depois nós temos uma intemperização química, né, que depende muito do ambiente em que essa intemperização aconteceu. Em geral, são os solos finos que são gerados por esse material. Então, o tipo de material e o processo, o tipo de drenagem, a quantidade de água, o tipo da água, tem um papel muito importante na formação desses materiais. Então, de uma forma bastante esquemática, nós temos aqui a degradação da rocha-mãe por intemperização mecânica. Essa intemperização vai gerar, então, um material mais grosseiro, que vai continuar sendo degradado e gerando, então, os siltes e as areias. Depois nós temos uma intemperização espontânea pelo intemperismo físico-químico, que vai gerar minerais nutrientes, íons em solução, óxido de ferro e a sílica, que então processa aí dois tipos, pelo menos, de minerais argílicos, como estão sendo representados aqui, as esmectitas, as caulinitas e outras, né? Essa formação desses minerais, ela depende tanto da rocha-mãe, quanto depende da quantidade de água. Então, essa ilustração é bastante didática nesse aspecto. Então, um material como o basalto, aqui no caso é um exemplo de um basalto no Havaí, dependendo da precipitação local que aconteceu e também da drenagem, você tem um pico de geração de esmectita. Se a precipitação, a quantidade de água já é um pouco maior, já é mais intensa, você não gera esmectita e passa a gerar mais outro tipo de mineral. Então, todo o processo geológico tem um papel fundamental na geração dos minerais que vão compor o solo. Os tipos de minerais argila mais preponderantes no solo são as caulinitas, né? São as ilitas e, como eu havia mencionado, as multimurulonitas, que são aquelas que a gente fica bastante preocupados porque elas são potencialmente expansivas. E aqui é importante salientar o termo potencialmente, porque do ponto de vista de natureza, ela é expansiva. Mas a gente diz que ela é potencialmente expansiva porque, para que ela seja expansiva, ela tem que ter alguns aspectos de estado que permitam esse potencial de expansão ser desenvolvido, ou existir, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, algumas imagens aqui de solo, né? Alguns apresentando aqui um quartzo, caulinita e outros minerais, para que a gente entenda a estrutura, a complexidade de uma estrutura de um solo. Imaginar que quando você associa isso com um talude, né? Um talude está aqui, e você analisa a ruptura de um talude, que ele rompe e gera então uma ruptura para cá, essa superfície de ruptura aqui, né, que se movimenta nesse sentido essa e essa aqui está parada, ao longo dessa superfície você está cisalhando o seu solo, essas partículas estão se movimentando. Essa mecânica da movimentação é muito importante para o comportamento do material. Se dentro desses vazios tem água, como é que essa água vai sair com essa movimentação? Que tipo de pressão, que tipo de desenvolvimento de estado de tensão acontece durante esse processo. Então, isso é muito importante. Então, a estrutura mineral da multimurulonita é bastante complexa. Na geotecnia, nós não entramos em detalhes de como isso existe, então é fundamental os estudos básicos para que a gente possa resolver alguns problemas de solos expansivos, e nós vamos ver que na geotecnia a identificação dos minerais expansivos e de outros tipos, ela é feita indiretamente, né? Então nós vamos ver que nós não vamos fazer análises mineralógicas propriamente dito para fazer a identificação desses materiais. Então nós vamos procurar conhecer qual é o comportamento mecânico desse material, e com esse comportamento mecânico nós vamos inferir que tipo de minerais é possível de existir naquele solo, que vai gerar então um comportamento bastante distinto, né? Então, no caso aqui da multimurulonita, ela tem uma capacidade de absorver água muito grande e, portanto, isso pode expandir, essa estrutura molecular se expande e reage contra estruturas. Então, ela pode levantar estruturas
por conta desse processo de expansão. Então, para que a gente possa ter uma ideia da variabilidade dessas estruturas, então apresento aqui não só a imagem, né, de alguns minerais, a caulinita, a mica, que não é expansiva, né, mas tem essa característica aqui, a vermiculita, a montemolilonita mais uma vez, a clorita. Então, a montemolilonita é aquela que nós estamos mais preocupados. E qual é a característica interessante que nós vamos procurar identificar em alguns testes geotécnicos? É como esse material absorve água. Qual é a reação dele na presença de muita água, de pouca água? Ele precisa de muita água para ter um determinado comportamento ou precisa de pouca água para apresentar determinado comportamento, né? Então, nós vamos ver que há uma variação muito grande entre o comportamento por exemplo, da montemolilonita e da caulinita, em função da quantidade de água que nós vamos disponibilizar para esse material. E isso permite nós inferirmos qual seria o mineral que está presente no material, no solo. Então, a argila tem um poder muito grande, né? Hoje você encontra até geoterapia, né? A argila tem essa flexibilidade aí de uso. Algumas imagens, mais uma vez, para a gente ficar bem ciente da natureza do material e também do estado, da estrutura desse material. Então, essa imagem maior aqui, mostrando um quartzo e argilas, imagina mais uma vez a movimentação desse material quando você tem um carregamento. Então, você carrega esse material, coloca carga nele, como é que isso aqui vai se mover? Né? A água que estaria nesses vazios, como é que ela vai sair? Ela vai ter dificuldade para sair? Ela vai sair facilmente? Se ela tem dificuldade para sair, quais são as consequências mecânicas desse processo? Tudo isso tem uma importância muito grande. Os solos, como eu mencionei, são compostos de grãos e esses grãos surgem pela degradação da rocha-mãe. Então, nessas imagens aqui da Serra do Mar, nós temos aqui a rocha-mãe, a rocha-mãe está aqui, e aqui nós temos a degradação da rocha-mãe nessa direção, né? Então aqui a rocha vai se degradando e vai formando o solo, aqui do mesmo jeito, degradação nesse sentido, aqui ainda tem, visualmente você ainda identifica as características da rocha-mãe, à medida que você vai se afastando aqui da rocha-mãe, você vai encontrando um solo que vai visualmente perdendo aquelas características visuais da rocha-mãe, mas que está guardada lá dentro. Por quê? Porque ele não sofreu nenhum transporte, por isso que nós chamamos ele de solo residual. Não confundir com a denominação de que solo é resíduo de rocha. Claro, todo solo é um resíduo da rocha, mas quando esse resíduo não é transportado, ele permanece próximo à rocha-mãe, como aqui, por exemplo, você veja a rocha-mãe aqui, e a degradação está acontecendo, ele não saiu dali, então ele tem uma estrutura que é fruto da rocha-mãe. Não sofreu nenhum transporte, em contraposição aos solos transportados. Então, os solos transportados eles foram degradados, mas sofreram transporte. Esse transporte gera alterações na estrutura, no estado, e na forma dos grãos. Então, uma areia transportada pelo vento por quilômetros vai ter uma característica, ou transportada no rio também vai ter outra característica. Nessa imagem aqui, bela do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você vê que esse material que está aqui nessa parte é um material que foi degradado daqui e foi transportado, caiu aqui. Ele não é um solo residual, por quê? Porque ele foi degradado aqui e caiu aqui. Alguns estão aqui ainda. Esses seriam solos residuais. Mas quando ele for transportado por gravidade, nesse caso, não é mais um solo residual, né? Mesma coisa com as areias da praia. Tem uma movimentação muito grande e isso gera uma característica de forma dos grãos muito peculiar. Outros tipos de transporte, né? A degradação de estruturas urbanas também por intemperização e transporte, que terminam entrando aí no processo. Tudo isso gera solos com características de natureza diferente. A deposição em si, ou seja, a forma como ele está depositado aqui, está relacionado com o estado, né? Se ele foi depositado aqui por vento, como esse, ou se foi depositado aqui por erosão,
dentro de uma planície, dentro de algum lago ou mar. Então, existe uma diferença na estrutura do material por conta disso. Mas o transporte também gera essas alterações. Um perfil de um solo residual, parece aqui, né? Nós temos aqui a formação de trincas, a intemperização formando umas esferas aqui, porque vai quebrando os cantos da rocha-mãe, vai gerando o solo, né? Você tem ciclos, em locais onde você tem ciclos de congelamento e descongelamento, isso também intensifica. Veja aqui a presença desse material, o talos, né? Então, esse já é um solo transportado, porque ele se intemperizou aqui e caiu aqui, né? Então, a infiltração de água, tudo isso vai intemperizando esse material. Então, você pode ter intemperizações de dezenas de metros, né? Até intemperizações mais superficiais. Então, o tamanho das partículas é uma coisa muito importante. Então, vocês estão vendo aí que já apareceu um barril. E um barril, você conhece o tamanho de um barril. Você consegue imaginar facilmente o tamanho de um barril. Da mesma maneira que você consegue imaginar o tamanho de um prato de almoço ou uma moeda, por exemplo, de R$1. Você tem uma noção perfeita ou muito mais acurada desses três objetos, de um barril, um prato e uma moeda, do que tem de uma areia, de um silt e de uma argila. No entanto, essa proporção é muito parecida. Então, se eu pego uma sala e encho de pratos, barris e moedas, numa distribuição, vamos chamar granulométrica, você vai ter uma proporção muito parecida com o que você tem no solo. E por aí você imagina a movimentação de uma partícula de areia dentro dessa massa inteira, né? Como é que uma partícula de areia, então você tem aqui as partículas de areia que estão formando essa estrutura desse material, você tem aqui os siltes e depois você tem aqui as argilas também aqui dentro, né? Formando toda essa estrutura e água dentro desse material. E como é que isso aqui se movimenta quando num processo de cisalhamento, de movimentação de parte desse material? Então, essa movimentação é muito importante a gente ter em mente para entender a mecânica que está por trás desse movimento. Então, chamando mais atenção para o tamanho, no caso das areias, nós conseguimos visualizar os grãos a olho nu, né? É fácil de você avaliar, você avalia até o tamanho, a forma dos grãos, mais arredondada ou menos arredondada, né? A areia fina você tem mais dificuldade, né? Essa imagem talvez seja um pouco mais difícil de você visualizar, mas a olho na presença da areia fina você identifica os grãos, né? E no caso dos siltos e das argilas, você já necessita de outro tipo de técnica para poder visualizar os grãos. Então já precisa de microscópios para que você possa, e lupas para que você possa identificar. Então, em termos de proporção, temos essa figura aqui, quando temos uma areia, o silt e a argila aqui pequenininho. Então, é muito importante esses tamanhos, né? Mais uma vez aqui, a ideia do tamanho, né? E para chamar a atenção de que o que é o tamanho, né? Quando eu digo tamanho, esse grão aqui, por exemplo, ele tem um comprimento e tem aqui uma largura, ainda tem uma terceira dimensão. Ele não é redondo, né? Então, esse outro aqui, né? Então, é um tamanho aproximado que nós vamos ver como é que nós determinamos esse tamanho de grão, né? Então, aqui eu tenho areias separadas por tamanho, a mais grossa a mais fina, né? Nesse caso aqui são tamanhos uniformes, né? São areias industrializadas, foram separadas mecanicamente para que possa ter esses tamanhos bem distribuídos. No solo, a distribuição é de outra natureza. Então, as areias são partículas visíveis a olho nu, os siltos não. Então você diria, bom, mas então como é que eu vou identificar os siltos? Então já vamos introduzir aqui aquele aspecto que eu falei com relação à presença da água. Então no caso dos siltos, quando ele perde água, eles se esfarelam facilmente, né? Você destrói ele facilmente, e inclusive se ele ficar na sua mão ou no seu sapato, você consegue removê-lo facilmente com água.
Você joga um pouco de água e ele sai facilmente. Diferente das argilas, que se tem um pouco de água, elas já ficam pegajosas e são difíceis de serem removidas, tanto da mão quanto dos sapatos. E se ficar grudada na sua bota de obra, você precisa de um jato de água forte para removê-la, né? Então, isso já é uma característica que nós vamos usar na hora de fazer uma identificação tátil-visual, né? Então, eu preciso visualizar, no caso das areias eu visualizo, no caso dos siltos eu tenho que fazer uma identificação tátil, com as mãos, para poder identificar isso aí, né? Isso no campo é muito comum se fazer. Do ponto de vista de distribuição de tamanho de grãos, essa distribuição que está apresentada aqui é a mais aceita. Obviamente que isso é uma distribuição arbitrária, né? Então, até mesmo a argila, existem algumas padronizações que a argila tem um outro valor. No caso da geotecnia, a argila são partículas menores do que 2 micras, certo? Então, essa é um importante dado sobre um determinado solo. Qual é o percentual de partículas menor do que 2 micras? Porque nós estamos, então, falando da quantidade de partículas argilosas que tem aquele material. Bom, as areias e os siltos, como eu tinha dito a vocês, elas são de tamanhos maiores, né? Podem ser arredondadas, têm rugosidade na sua superfície, né? E esse arredondamento ou essa angulosidade depende do transporte, né? Que tipo de transporte foi feito, e possui uma baixa superfície específica. Aqui uma ilustração das areias em relação à angulosidade delas, né? Das mais angulosas até as menos angulosas, e uma imagem nítida sobre uma areia mais angulosa e uma areia menos angulosa. Então, as areias industrializadas, como aquela que nós vimos no slide anterior, ela apresenta uma angulosidade grande. Por quê? Porque ela não foi transportada, ela foi simplesmente quebrada para gerar aquele material arenoso, mas não sofreu transporte. Então, as arredondadas sofreram um transporte que intensificaram esse arredondamento, quebrando aí a angulosidade, e as angulares são menos transportadas, principalmente em solos residuais. Então, aqueles materiais que foram degradados da rocha e que formaram grãos, no residual eles vão ter grãos menos arredondados. Algumas imagens de areia, para a gente ver que, inclusive, a mineralogia dessas areias varia bastante. Podemos, inclusive, ter presença de conchas, né, que faz parte da mecânica do comportamento do material, né, ou ter outro tipo de material. E voltamos às argilas, né? Então, as argilas, elas possuem uma forma de placa, né? Então, tem aqui, uma argila tem um comprimento muito maior do que a sua espessura, né? É uma característica do grão, né? Muitas vezes chega a 100 vezes. Possui um elevado valor de superfície específica, né? Então, e essa superfície específica possui carga elétrica e, portanto, atrai a água, né? Uma característica da argila, e com essa característica é que nós vamos inferir se é um mineral mais ativo ou menos ativo. Essa denominação de ativo e não ativo, saindo do mais ativo seria as esmectitas, e o menos ativo as ilitas e as caulinitas, né? Então, isso afeta o comportamento desse material e a gente consegue identificar isso aí. Então, essa característica, ela causa uma força entre as partículas que são proporcionais à superfície específica. Então, esse conjunto de comportamento que a ciência básica nos passou, por isso é fundamental esses estudos fundamentais sobre o comportamento das argilas, vai permitir a gente inferir que tipo de material nós temos, né? Lembrando que a argila pode absorver muita água. Então, o que para um determinado material menos argiloso, com pouca água, eu liquefaço esse material, com materiais mais argilosos, eu preciso de muita água para ele se tornar liquefeito, certo? A superfície específica, ela varia
de maiores nas argilas a menores nas areias, como a gente já tinha mencionado anteriormente. E essa variação da superfície específica se reflete no comportamento do material. Né? O comportamento do material é fortemente relacionado com essa característica de superfície específica. Visualmente aqui o caulim, não conseguimos identificar grão, a bentonita, então esses dois são materiais industrializados, então é um caulim purificado, vamos dizer assim, separado, e aí nós compramos esse material em sacos, a bentonita também, porque tem uso esse material, tanto na indústria quanto em obras. Obras geotécnicas utilizam a bentonita para determinadas coisas, e se realizar determinados procedimentos. Aqui nós temos um solo laterítico, que é um solo que foi formado e depois o óxido de ferro. Aqui é um solo que não guarda a estrutura, né? Um solo deformado, mas que a cor identifica um pouco esse aspecto dos óxidos de ferro presente. E aqui a imagem de um solo residual também deformado, não guardando a estrutura original do material. Então, esses solos residuais, que a gente chama, são solos que não foram transportados, eles foram degradados e continuam junto à rocha-mãe. Mas eles podem ser utilizados como material de construção. Posso fazer uma barragem, posso fazer um dique, posso fazer uma estrada, né, com material compactado. Então, eu vou compactar o solo residual. Então, quando eu digo solo residual compactado, obviamente que ele já não é mais o solo residual, ele simplesmente foi utilizado como material de construção como ele era. Ele era um solo residual, não foi transportado pela natureza, o homem foi lá, tirou esse material e compactou. E ele fica com a característica de comportamento adequada para a obra que se quer utilizar. Essa estrutura desse material compactado varia também, mas também apresenta uma complexidade muito grande. Nós vamos ver que a compactação do material altera a estrutura em função da forma como eu compacto esse material. Tanto a energia que eu vou impor para compactá-lo, quanto a presença da água. Então, uma combinação de fatores vai gerar um estado, uma estrutura diferente desse material. Aqui também, um material com outra estrutura, o mesmo material compactado de outra forma. Gera uma outra estrutura que tem comportamentos mecânicos e hidráulicos que variam. Aqui a imagem do solo residual, então você vê a heterogeneidade do material, aqui também, e por aí você já imagina a dificuldade de você caracterizar esse material para uma obra. Então, aqui você tem um material que tem uma característica que pode ser, e provavelmente muito distinta desse outro material que está aqui. Então, que tipo de parâmetro se vai utilizar? Esse é um grande desafio para a geotecnia. Quando você encontra um maciço com uma heterogeneidade muito grande, qual será a propriedade que vai controlar o comportamento daquele material? Importante entender isso aí. Eu falei que nos solos, em geral, eu não tinha muitos materiais orgânicos, mas existe um material que é bastante frequente de se encontrar, que é chamada turfa, né, que apresenta uma quantidade de matéria orgânica muito grande. E os materiais também argilosos, como por exemplo a argila de Santos, apresenta também uma certa quantidade de matéria orgânica. Né? Então, existem materiais com a presença de matéria orgânica também. E aqui, por fim, um perfil de solo residual, para a gente encerrar a aula de hoje, lembrando que o solo residual é aquele solo que permanece próximo à rocha-mãe.